Shalom, shalom. Eu sou a profetisa Andréa Matos. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, nós estamos na contagem do Homer, uma consagração que está nos trazendo recursos. Para você entender um pouquinho menor, tem um conteúdo liberado aí no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, porque não é sobre, no Homer não, amém? No Homer não é sobre eu vir aqui pregar sobre teologia, é sobre compartilharmos as nossas experiências passadas com Deus. Então, no Homer, estamos entregando a primícia da nossa adoração, do nosso louvor, das nossas ofertas, renúncias, realinhamento através da presença. Aqui não é sobre pedir, aqui é sobre nos sujeitar nos 49 dias à presença daquele que tudo pode. Quem aqui está cansado de receber uma profecia e ficar sem entender? Eis que eu vejo Deus paralisar uma influência que quer quebrar com a aliança do seu casamento. Eis que o Senhor está me mostrando uma influência que quer te levar a ter conflitos dentro da sua igreja. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já ouviu profetas, homens e mulheres de Deus, trazer estruturas que se levantam contra você e declarando para você que Deus é esse Deus poderoso que está entrando na peleja em teu favor agora? É sobre isso. É sobre agora você ganhar recurso, ganhar edificação. Porque quando Deus nos entrega, Ele está falando sobre um livramento, mas Ele quer também que eu e você tenhamos clareza, conhecimento do que está acontecendo. Até porque é sobre a nossa vida. Então, quantas vezes eu me vi nessa situação? Ah, profetiza, eu vejo uma serpente. Ah, profetiza, eu vejo, sabe, agora num nível mais forte vindo contra a sua vida. Nossa, pastora, ela está saindo das águas. Nossa, pastora, quantos níveis de serpente a senhora vai ter que vencer? Uau! E eu ficava confusa, e quando eu não ficava confusa, eu ficava com medo. E quando eu não ficava com medo, eu me via paralisada. E quando eu me via paralisada, eu não desfrutava da graça e do favor, do movimento de Deus contra isso que ele estava me revelando. Então, aqui no Homer, cada estrutura está falando de um movimento contrário contra a minha vida e contra a sua vida. Está falando de uma estrutura das trevas que se opõe a mim e a sua vida. Depois eu vou compilar e eu vou liberar aqui. Então é muito importante nós ganharmos maturidade no Homer, nós sermos edificados no Homer, nós ouvirmos, porque está aqui de maneira simples, vou até dizer doméstica, né? Não tem nada profissional aqui, porque a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em passar esse tempo com Deus para ganhar essa clareza, sabe? E eu não estou sozinha, sabe? Eu estou me nutrindo de homens, de Deus, para estar aqui também, podendo estar compartilhando todas essas verdades com vocês. Mas olha, quantas pessoas dentro do Homer eu ainda vejo sendo paralisado pelo medo, quando não pelo medo, é, por inverdades que está provocando conflito, confusão na mente. Quantas pessoas eu vejo dentro do Homer que está indiferente, sabe? Está lá debaixo da influência, né? Na margem, está dentro da igreja, mas a mente está onde? Está na margem. Quantas pessoas que eu vejo assim, sabe? Com a mentalidade, Deus derrubando banquete, ela lá com aquela mentalidade, sabe, de miséria, como se não tivesse, quando eu falo miséria é emocional e espiritual, como se não tivesse um Deus sobre ela, sabe? São influências, não é só o dano dos nossos pecados em alguns níveis. É lógico que existem pecados que vão nos levar a sofrer danos, às vezes até irreparável, dependendo do pecado que a gente comete e não quer parar. Mas e nós que estamos aí, né, nos alinhando à misericórdia, à graça, à palavra, ao Espírito Santo, à comunidade, à liderança, sabe? E mesmo assim,
a gente passa por essas guerras e esses conflitos? Porque somos o alvo, não é para triunfar, não somos o alvo mais a ser vencido. Olha para Israel hoje, igreja, olha para Israel hoje, em tempo e fora de tempo, guerra constante, e em tudo Deus dá êxito para Israel. É o único país que está em processo de avanço e crescimento, falando de conquista, falando da área, né, social, falando de aumentos de recursos e riquezas e avanço em meio à guerra. Entende? É sobre essa consciência. O homem está nos trazendo consciência. Ah, o papel não é mais do meu pastor tão somente. E eu tenho que assumir esse papel de me comprometer. Eu preciso me comprometer. O homem é para isso. Por isso que no homem não é para você levar ninguém. Ah, no homem eu vou levar meu marido. Não. É para entrar você, fechar a porta do seu quarto, é você e Deus. Sabe? E ficar ali, silenciando tudo para Deus vir. Porque é Deus que está no nosso futuro. Amém? É Deus que está no nosso futuro. Nós estamos aqui sujeitos ao Espírito do poder de Deus. É Ele que está lá no nosso futuro. Por quê? Porque Ele também esteve no nosso passado e Ele está aqui no nosso presente. Então, como que eu não vou confiar minha vida a tudo que as Escrituras estão me revelando em Deuteronômio 7? Ele está falando assim: vão ter estruturas, vão ter lutas, mas nenhuma delas vai poder existir aqueles que estão firmados na aliança. Então, às vezes, você está dentro da aliança, mas você está dessa forma, como eu já narrei aqui: oprimido, afligido, sem esperança, na margem, ou repetindo o ciclo, ou não conseguindo sair do lugar. E sabe o que é pior? Esperneando, querendo achar um culpado e dando tiro para todo lado. Então, ter noção dessas 7 influências que se opõem contra a igreja, contra a minha e a sua vida, vai fazer toda a diferença daqui para frente. Teve uma pessoa que disse assim para mim: pastor, eu posso pregar sobre isso? Pregue, querida. Mas pregue depois de usufruir de todos esses recursos olhando para dentro. Porque nós estamos falando de batalhas e guerras espirituais, que Paulo disse, estão se dando em todo o tempo. Onde? Nas regiões celestiais. Então nós temos uma tendência de nos acovardarmos, ou temos a tendência de sermos irresponsáveis em não atribuirmos o nosso tempo, sabe? A nossa dedicação a tudo que Deus está instruindo. E, sabe, vão passando, vão passando. Mas assim, dá glória a Deus. Vão passando pelas guerras, pelas lutas, pelas pelejas, porque Deus é bom. Mas não dando glória a Deus. E pior, às vezes não dando bom testemunho, pior, às vezes ferindo quem está próximo, quem a gente ama. E pior, às vezes, sabe, como crianças que ainda tomam leitinho. Então, bora lá evoluir. Estamos debaixo do poder de quem Deus é. Temos uma aliança, vamos ficar firme. Vamos nos atentar à nossa luta. Não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra essas influências das trevas que pelejam contra a minha, a sua vida. Então, influência revelada vai perder força, vai perder autoridade na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos. Porque quando nós ficamos firmes na aliança, Deus está falando: eu quero abençoar vocês em amor e misericórdia e graça por 1000 gerações. As lutas e os conflitos e as guerras que nós vamos vencer hoje vai dar caminhos abertos para os nossos. Meu Pai, o que eu e você vamos experimentar o braço forte do Senhor nessas guerras, nesses conflitos aqui que estamos passando, para passarmos aprovado, dando glória a Deus, com os nossos despojos, com os nossos tesouros. Sim, nós vamos ter recompensa, nós vamos ter despojos e tesouros. Vai deixar um caminho de bênção maior para os nossos.